Paulinho Heavy, meu irmão. Opinião Tricolor hoje começou em silêncio para saudar você, saudar a sua flor que partiu e dizer que os desígnios da vida são assim, mas ao mesmo tempo a eternidade é muito maior do que a nossa passagem transitória. Seja muito forte no amparo da sua El, seja muito forte para a família dela, para o seu coração, para o seu espírito. E nós sabemos que nós somos uma família aqui também, a família que assiste a Opinião Tricolor, a família que nos acompanha nas redes sociais, o Grupo Resistência Tricolor, os conselheiros são paulinos, os amigos tão presentes que já passaram do virtual para o real no nosso cotidiano, estão todos hoje em condolências por você. E dizer, meu irmão, que a jornada continua sempre e que onde a sua querida estiver, a gente vai estar também amparado por ela, porque ela vai estar olhando por você e do lado do Criador ela vai estar olhando por nós. Tá bom, meu irmão? Seja forte, seja firme. A vida é feita de momentos inacreditáveis, impressionantes, maravilhosos, e também dos momentos de dor, de perda, de partida. E o que a gente leva adiante, o que a gente leva para frente é aquilo que a gente escreve na nossa história. E a tua flor que partiu está escrita no teu coração. A gente começa hoje a Opinião Tricolor por você, para você. Com certeza você está aqui também em coração e espírito. E vamos lá falar de São Paulo Futebol Clube, dos dramas que nós estamos atravessando, dos bastidores, de tudo aquilo que faz a família Opinião Tricolor estar solidária a você e também ansiosa para encontrar o caminho da salvação em 2017. Hoje a gente está fazendo mais um programa especial onde a principal voz é o protagonismo do torcedor que nos segue, que nos acompanha, as nossas edições do Nação na Opinião, e temos dois grandes caras hoje aqui. Um deles já é prata da casa, outro deles é o nosso braço forte do YouTube, é um monstro que está nos acompanhando e nos ajudando muito, que eu só tenho a agradecer, e o Paulinho certamente também. Então deixa eu apresentar eles aqui, nosso Vender Peixoto mais uma vez, e o nosso Rafael Caprese, e vamos falar demais do São Paulo hoje. Boa noite, rapaziada. Para o ímpar. Começa você, vai. Boa noite, Porte. Boa noite, Rafael. É um prazer estar novamente aqui na casa, né? E gostaria de dar uma saudação especial para o Paulo. Paulinho Heavy, toda a força no seu coração. E nesse momento tão difícil na partida da sua amada, tamo junto para superar isso. Deus esteja contigo, meu irmão. Nossas preces estão com você, tá? Um grande abraço fraterno. E boa noite, Paulo. Boa noite, Vender. Boa noite, Porte. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Rafa. Queria também deixar um grande abraço pro Paulinho nesse momento difícil dele. E que Deus abençoe toda a família dele. É isso aí. Bom, rapaziada, eu acho que a gente nunca imaginava fazer um programa com o São Paulo na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Com o São Paulo brigando já há várias rodadas aí em zona de rebaixamento. Com a nação tricolor em desespero. Com gerações que compõem a maioria da rede social, cerca de 70% da rede social tem até 34 anos e não viveu o apogeu do São Paulo. Viveu sim grandes momentos, o tricampeonato mundial, mas não viveu a época que o São Paulo era harmonicamente exemplo em tudo. E está convivendo nos últimos 10 anos com um time que disputou 35 campeonatos, contando esse campeonato brasileiro, e foi eliminado 34 vezes. Eliminado ou sem chance de chegar como campeão na questão dos pontos corridos, já é o 9º brasileiro, assim como foram 9 paulistas, e aí a gente vai colocar na conta Libertadores, Sul-Americana, Recopa, enfim, o São Paulo, que era sempre o time de chegada, agora é o time de semifinal. Quando é o time de semifinal, o São Paulo já foi eliminado por Série B, por Série C, por Série D,
de divisões nacionais, já caiu para time de bairro da Argentina nesse ano. E com a atual gestão foram 2 campanhas de campeonato nacional onde o São Paulo só luta pela sobrevivência. E ao final de cada ano a gente não pode mais tolerar terminar numa zona de classificação para não rebaixamento e comemorar. O São Paulo de verdade comemora títulos, comemora finais, comemora destemor, comemora identidade, personalidade, glória. Então, São Paulino, o São Paulo é muito maior que isso que a gente está vivendo, muito maior. E de tudo que nós estamos acompanhando, a gente vai começar o programa falando do protesto, bem na verdade, da reunião que ocorreu entre torcedores organizados, alguns representantes do Movimento Unidos pelo São Paulo que lá estiveram, e as torcidas organizadas, com jogadores, com diretoria, com Raí. O que nós já fizemos esse ano de levar praticamente 20 mil pessoas em um treino, de colocar os 3 maiores públicos do campeonato, acima de 50 mil pessoas, das caravanas impressionantes que estão sendo feitas, parabéns às torcidas organizadas por isso, torcida independente comandando esse processo, a Dragões com que pode sempre estar mobilizando, o presidente André, Baby, Negão, todo mundo. Mas o São Paulo não é mais olhar na cara e falar, gente, vamos lá. O desespero é nosso. Quer prova maior do que levar 20 mil pessoas em um treino e o time jogar sem identidade no dia seguinte? Então todas as demonstrações de apoio já ocorreram. Quiçá, tomara que mais essa tenha tido um fundamento positivo. Pena que tão distorcida no fundamento principal, que era realmente cobrar e questionar os verdadeiros responsáveis pela crise do São Paulo. Só que talvez, se esse questionamento ocorresse, os portões seriam abertos? Haveria esse diálogo, essa democracia? Ou precisaram de bênção para entrar no CT? Então tudo isso é que nos constrange, é que nos chateia demais, é que nos desencanta, é que fere, machuca. E eu queria dizer o seguinte, eu me postei absolutamente contra essa reunião de ontem, em que existem versões que foram pacíficas, existem versões que tiveram dedo em riste. Pô, louco, hein? Dedo em riste. E, enfim, mas eu não quero tá me prendendo muito a quem falou ou ao que falou, mas ao que deixaram de falar. E dizer o seguinte, eu tenho uma posição que eu explanei na rede social ontem, e eu sei que gerou muita polêmica, inclusive entre os participantes do evento, e eu vou repetir aqui. Eu tenho 38 anos acompanhando São Paulo. E 7 anos eu fui de torcida organizada. Eu viajei o país, fui para vários estados, fiz muitas caravanas pelo interior de São Paulo, enfim, litoral, amando São Paulo, defendendo futebol e festa, que é o verdadeiro fundamento da torcida organizada, combatendo a violência pela volta da festa nos estádios. E os líderes de Dragões e principalmente da Independente sabem disso, o quanto que eu lutei pela causa. E dizer o seguinte, desses 38 anos, desses 7 anos que eu tive, tudo que defendi de torcida organizada eu defendo até hoje. Os únicos que tinham direito, na minha opinião, de estarem lá ontem eram as organizadas, se o contexto fosse o protesto. E explico por quê. Se não era para criticar a diretoria, como não foi criticado, nenhum desses sites que estão fazendo parte desse movimento deveria estar presente lá para pedir bênção, para dar mensagem de incentivo. Repito, isso já foi feito. E o que a torcida quer, o que a massa quer, o que 99,9% do São Paulino quer, não é representantes que cheguem lá e falam, não vamos falar nada para a diretoria. O que a massa quer é cobrar a diretoria. Por 2 anos desastrosos de planejamentos montados, Dorival Júnior, Rogério Ceni, Balsa,
o que fizeram com o Rogério, maior ídolo de São Paulo, para dizer que não existia legado nenhum. Se o Hernanes está hoje no São Paulo foi porque o Rogério foi atrás do Hernanes. O que fizeram com o cara campeão do mundo feito pintado, que veio aqui na opinião e se emocionou. O que fizeram com outros personagens, como o inglês Michael Beale, que ficou extremamente indignado com o que Vinícius Pinotti disse e perguntou em rede social quem é Pinotti. Então, quem é o Michael perto do Pinotti, que vão dizer quem é esse inglês? Esse inglês tem certificação UEFA. Esse inglês conhece futebol. Esse inglês conhece base. Qual o fundamento científico de Vinícius Pinotti no futebol? Você sabe, torcedor? Eu respondo, ele não tem. O Michael Beale tem. Rogério Ceni tem. O Pintado tem. Pergunte para o elenco São Paulino, que não vai falar nas câmeras, se o diretor de futebol do São Paulo tem respaldo com o elenco. Se é respeitado no mundo boleiro. O mundo boleiro sabe. O mundo boleiro sabe que não é. Só que o Vinícius, e aí a gente vai falar do lado positivo do Vinícius, o Vinícius é um São Paulino, como nós, empenhado, talvez tenha se esforçado, como se esforçou. É um cara que colocou milhões no clube para ajudar. Tudo isso é digno de aplauso. É um cara que tentou ter sucesso na pasta de marketing. Alguns dizem que foi bem sucedido, eu acredito que não tenha sido, porque a camisa de São Paulo nunca valeu tão pouco como vale hoje. E a história da camisa estar vazia também não é fato, porque o maior patrocínio que São Paulo teve foi da Under Armour. Não começou do zero, coisa nenhuma. E marcas que ou saíram antes da hora, ou deixaram de pagar, ou pagam um master baixo, ou ficaram meses como master praticamente gratuito por um contrato mal feito. Tudo isso denigra a marca de São Paulo. Como que a gente vai chegar com um grande patrocinador no dia de amanhã, se o que prevalece é o saquinho de arroz, se é o guaranazinho do interior? Com todo respeito ao interior, que a gente ama demais, a Califórnia brasileira, viva Putirendaba. Nós estamos falando de uma nação de praticamente 2 dezenas de milhões de torcedores, e que o refrigerante que o São Paulo patrocina não tem para vender na cidade de São Paulo. O maior público consumidor não tem o refrigerante. Não estou sendo contra o patrocínio, só estou falando da grandeza da camisa do São Paulo trimundial, da forma que foi vilipendiada. Então, voltando ao assunto Vinícius. Vinícius, você é um cara abnegado, provavelmente na audiência do programa, ou se não, vão te falar certamente. Nós já te entrevistamos aqui no Opinião, quando você estava no marketing. Soubemos que você fez grandes coisas. O show de rock and roll, por exemplo, a despedida do Rogério. Perfeito, brother, animal. Mas no futebol não é tua área, parceiro. Ajuda onde você tem expertise, conhecimento, abnegação, que você vai estar sendo o grande São Paulino também. No futebol você está naufragando o São Paulo Futebol Clube. É jogador da noite, é jogador que não se entrega em campo, é grupo rachado, é jogador que foi embora, é jogador contratado lesionado, contratados lesionados, e que custam caro todo mês na folha de pagamento. Tudo isso na sua gestão, parceiro. Ah, alguns vieram antes, ok, mas você chegou no barco, você era a situação. E olha onde está o São Paulo. Faltam 15 rodadas para terminar o Brasileiro. Se não fizer 4 ou 6 pontos nos próximos 2 jogos, se Deus quiser vai fazer, acabou o ano. Então, Vinícius, se conscientiza. Peça para sair da direção de futebol do São Paulo. Faça esse bem para o torcedor são paulino e vai ser um bem para você também. Reconhecimento de erro é uma grande virtude. Deslumbramento de poder, não. Então, com todo o respeito, Vinícius Pinotti, te peço, entregue o seu cargo. Presidente Leco, o senhor que nunca venceu no futebol, o senhor que sempre foi fracasso como diretor de futebol, ainda com o Dr. Marcelo Portugal Gouveia, que ficou 2 anos com o senhor e o demitiu, 2002 e 2003. O senhor conseguiu perder 3 campeonatos para o Corinthians na sequência. Rio São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. O senhor quis Oswaldinho de Oliveira. Resultado, não precisa dizer. Presidente Leco, o senhor voltou vice-presidente de futebol juvenal. O senhor foi provocar o Ronaldo Fenômeno, que te chamou de babaca, entre aspas, porque foi Ronaldo.
eu tenho respeito pelo senhor. Eu nunca ofendi o senhor em rede social. Mas eu peço contundentemente que o senhor saia de São Paulo, porque o senhor não está à altura de ser presidente de São Paulo. O ex-presidente falava isso do senhor. O seu maior guru no São Paulo, Juvenal Juvencio. Então, por favor, presidente Leco, renuncie. Faça esse bem para a causa São Paulina. Tenho certeza do seu sentimento pelo São Paulo também. Da sua vida no São Paulo Futebol Clube. Mas o senhor não é capaz. Os tabus positivos que nós construímos, o senhor desmoronou. Ficamos 14 jogos, o maior tabu da história, vencendo os caras de preto. O senhor virou diretor de futebol, a gente perdeu o vice-presidente de futebol, nós perdemos o Paulista de 2009 e o tabu que era 14 jogos positivos, viraram 11 negativos, com o senhor vice-presidente de futebol. E sabe quando o tabu terminou? Quando o senhor saiu. Não é sintomático? O senhor saiu e meses depois o Rogério Ceni fez o 100º. É sintomático, presidente Leco. E aí na eleição que reconduziu o presidente Carlos Miguel Aydar, ex-presidente, ex-conselheiro, Carlos Miguel Aydar ao comando de São Paulo, o senhor chegou à presidência do Conselho Deliberativo e só por isso é presidente hoje, porque a chapa Juvenal e Aydar te indicaram. Aydar te indicou a ser candidato a presidente do Conselho, junto do Juvenal. E o senhor venceu. Então, a culpa que o senhor e todos da diretoria reputam ao Aydar, o senhor fazia parte da campanha. O senhor apoiou o Carlos Miguel Aydar. Como nós também apoiamos, porque era um grande presidente do passado, só que traiu a confiança de todos. Saiu de uma forma deplorável de São Paulo. Mas não dá para eximir de responsabilidade quem estava na presidência do Conselho Deliberativo, onde tudo passa no Conselho Deliberativo mês a mês, em assembleias ordinárias e extraordinárias. E por que que nada foi feito? Por que que nada foi feito em todo o período que você esteve à frente da presidência do Conselho Deliberativo, presidente Leco? É isso que eu queria entender. E aí, depois que o senhor assumiu a presidência, dava até para, de uma certa forma, justificar o período que o São Paulo não venceu, porque foi muito traumático todo aquele processo, mas aí veio 2016, veio 2017, as pessoas que permaneceram na diretoria também já eram situação. O senhor manteve o homem forte de futebol do Carlos Miguel Aydar, que era o Ataíde Gil Guerreiro. O senhor manteve. O homem forte do Carlos Miguel Aydar, que foi expulso com o Carlos Miguel Aydar, o senhor manteve. Qual a lógica disso? Se o São Paulo precisava mudar. E o senhor manteve como homem forte o conselheiro expulso do São Paulo, dando tapa na cara do Conselho do São Paulo. O senhor manteve um executivo de futebol que é fracasso, foi fracasso, desde 2013. Fez parte de Juvenal Juvencio, fez parte de Carlos Miguel Aydar, fez parte da sua gestão, e os torcedores em pressão fizeram sair, junto do Ataíde. E aí o senhor coloca no cargo um homem sem experiência nenhuma no futebol. Então, presidente Leco, tudo o que está acontecendo, a campanha contra o rebaixamento em 2016, em 2017, não é culpa dos outros, é culpa do senhor. É culpa da sua diretoria. Já passou o tempo de tratar o futebol do São Paulo com a justificativa que o governo petista, quando era governo, culpava lá o FHC. Não, a caneta é sua, presidente. Os contratos são seus. Se chega um jogador lesionado, o contrato é do senhor. Se chega um jogador descompromissado, o contrato é do senhor. Se um ídolo é colocado como técnico, o contrato é do senhor. Então não venha colocar a culpa nos outros. Chega. E lamentavelmente os que poderiam falar isso não falaram. Mas nós falamos aqui porque a Opinião Tricolor é a mídia verdadeiramente independente do São Paulo. Vender, o protesto de ontem, meu velho. O encontro, enfim. Como você quiser chamar. Eu discordei do encontro de ontem pelo seguinte. Eu acredito que haviam muitas pessoas capazes ali, comunicadores, jornalistas, engenheiros, tudo bem. Que fosse uma coisa legal, uma coisa
educada, bem preparada. Não foi. O pessoal chegou lá totalmente despreparado, sabendo que o presidente estaria presente, diretor. Pode ser dito que a cúpula inteira veio depois. Não. O diretor de futebol e o presidente estaria presente, isso aí já era fato, todo mundo sabia. Então por que não levaram uma lista de questionamentos, uma pauta, para pressionar os reais responsáveis pela situação de São Paulo? Porque o que está acontecendo no São Paulo é muito simples. Muita gente entende que falta empenho, o jogador não está correndo, o time está tendo raça dentro de campo. O time não está faltando raça. Está faltando entrosamento, está faltando técnica, um jogador não conhece o outro, entendeu? O técnico não tem comando, o diretor de futebol não sabe lidar com o elenco, é jogador brigando, é um rachando o outro no treino, igual aconteceu com o Rodrigo Caio e o Maxwell. Foi uma vergonha aquela cena. O Maxwell no chão, o Rodrigo Caio vem e dá uma pernada bem no braço do Maxwell, quase quebrou o jogador. Isso não pode acontecer, porque o elenco está sem comando. Se tivesse direção de futebol, isso acontecia? Não acontecia. O elenco está perdido. E o que acontece? Você trabalha numa empresa. E em um setor da empresa está tendo constante reformulação de quadro. Funcionário saindo, funcionário chegando, funcionário saindo, funcionário chegando. Não tem meta nenhum, objetivo nenhum. Quem fica não sabe por que ficou. E quem está chegando está perdido, não tem foco nenhum. Então o grupo está perdido, sem união, não tem mais sincronia nenhuma. Ninguém sabe, nenhum jogador hoje que está no São Paulo sabe por que ficou lá e por que está. Nenhum sabe. Nem sabe por que o clube colocou meta de disputar Libertadores e no final do ano está disputando para não cair. Ninguém sabe por quê, mas essa resposta é simples. Fizeram 2 desmanches no ano, 2. Aonde que vai ter ambiente para o jogador jogar? Clima para trabalhar? Não existe. É um clima de último apaga-luz. Então o jogador não tem foco nenhum, identidade nenhuma pelo clube. Como é que vai cobrar amor de um jogador que acabou de chegar há 3 meses e está sendo pressionado pela torcida, que vai no CT, ameaça e fala que deixou o jogador com o C na mão? Não existe isso. Entendeu? Aí termina a reunião. Eu não queria estar lá. Eu não queria por quê? Pra que eu vou falar com um Leco? Um cara que não tá nem aí pra torcida? Que falou que o São Paulo é igual o Vasco da Gama? Pinotti, que não tá nem aí também? Não sei por que tá lá e não sabe. Porque o torcedor que foi lá ontem não questionou por que o Pinotti tá no futebol, sendo que é descumprimento do estatuto. O estatuto foi rasgado. O Pinotti não é profissional de futebol. E outra, não recebe salário, abriu mão. Por que não faz igual o Dória? Recebe o salário e doa pra quem precisa. Nem isso. Nem isso. É vergonhoso o que está acontecendo no São Paulo. É jogador saindo, jogador chegando, não tem entrosamento, todo mundo desunido. Não adianta cobrar jogador. O problema é gestão. O que eu teria feito se eu fosse lá ontem? Falar, manda fechar o vestiário, manda fechar o CT, conselheiro não pode entrar, não pode ter farra aqui dentro. Tem que ter foco no futebol. Não pode ter farra aqui dentro. Conselheiro entrando. Vai ajudar em quê? Leva o time pra Cotia, fecha lá. Fica uma semana treinando lá. Longe de todo mundo. Do furacão, da imprensa, dos curiosos. Ninguém vai ficar pressionando, enchendo o saco de jogador, pedindo autógrafo. Mimimi. Em cima de jogador. Isola lá. E por que não traz um coordenador de futebol pra salvar o resto que sobrou da lavoura? Um coordenador e ajudar o Pinotti, que não sabe lidar com o elenco. Tá totalmente perdido. Totalmente perdido. Quem é Pinotti para cuidar de futebol do tricampeão mundial? Quem é? Com o jogador tomando cerveja, postando vídeo. Não existe isso. Não existe. São Paulo tá abandonado. Largaram o São Paulo. Entendeu? E outra, criticar a gestão do São Paulo não é fazer política. Não é. Se eu moro numa cidade, o prefeito abandona e eu critico o prefeito, eu sou político? Eu tô zelando, eu tô cuidando porque eu amo. É isso que precisa ficar claro. Quem critica a gestão de São Paulo não é político. Quem defende a gestão do São Paulo, sim, é político. E essa que é a verdade. Tá tendo muita política, sim, defendendo gestão, que afundou o clube. Como é que pode um clube tricampeão mundial ter o pior desempenho do Campeonato Brasileiro contra os 10 últimos da classificação? 29% de aproveitamento. Contra os 10 últimos, o pior. Não tem como não cair. Por quê? Não tem gestão.
clube está abandonado. É isso que eu tinha que falar, Rafael. Mandou muito. Rafa, são duas questões, basicamente uma só, porque até o Wender já citou a questão do coordenador, né? E a torcida está clamando pelo Muricy. Depois, como prometido, eu vou ler aqui os comentários que os torcedores mandaram para o Muricy. Mas eu queria que você comentasse também, Rafa, o que você achou desse protesto, que, a bem da verdade, a gente nem pode chamar de protesto, porque eles também não chamaram. Eles foram numa reunião, num encontro, e encontro para mim às 11 da manhã, encontro da Fátima Bernardes. Mas, enfim, eles foram lá para conversar com os jogadores, assim como disseram, para apoiar, para mostrar o valor da camisa. Tudo isso eu acho digno. Mas, repito, já foram feitos N vezes e eles não são os principais responsáveis. O ponto é esse. Nenhum jogador caiu de paraquedas no São Paulo. Eles foram contratados. Eles foram contratados e eles são geridos. Eles foram contratados mal e eles são geridos mal. Salvo exceções, que a gente conhece bem. Jusilei, o Petros, que tem tido uma postura muito positiva. O Prato, que é um brigador. Mas cadê a zaga do São Paulo? Cadê os laterais do São Paulo? Cadê o goleiro do São Paulo? Cadê o atacante aberto do São Paulo? Então a gente tem hoje o Hernanes e mais 10. O 10 do ano passado simplesmente abandonou o São Paulo. Simplesmente está dando... É isso mesmo. F pontinhos para o São Paulo. Então, afagar a mão na cabeça de quem não está honrando é complicado. Rafa, e aí, meu velho? Bom, primeiramente eu sou solidário às palavras do Wender, assino embaixo, porque assim, é o pior momento do São Paulo. O que aconteceu ontem foi mais uma... Eu não tenho outra palavra para não sei que foi palhaçada, porque mancha a história do São Paulo. Quem conhece a história do São Paulo nunca viu isso sequer acontecer. E desde o ano passado, quando o Leco assumiu, invasão no CT, grave, e ontem, tipo, que era para cobrar, você tinha uma chance de cobrar a diretoria e ninguém cobrou. Foi cobrar o jogador. Jogador, como o Wender falou, tá lá e não sabe por que tá lá. Marcos Suel até hoje fez um meio tempo. 28 minutos. 21 minutos. Aderlan, pra que contrataram ele? Pra quê? Pinote. Mais uma coisa na conta Marcinho, do Pinote. Denilson. Marcinho. E o Morato, nem com o salário que recebe. Morato, ainda tem o Morato. Então, é um momento extremamente complicado pro São Paulo. E assim, depois desse empate contra a Ponte Preta, eu fiquei muito tenso e, fiquei tenso mesmo, assim. Então eu não sei o que vai acontecer. Mas assim, precisa mudar urgente. Precisa de um coordenador, precisa do Muricy mesmo, precisa de alguém que comande o jogador ali. Porque ninguém nesse elenco respeita o Pinote. Ninguém. O nosso camisa 10, ele foi pra balada. Tá afim da balada só. Os únicos jogadores que estão afim de jogo é o Hernanes, o Jusilei tá afim de jogo, Petros e um ou outro. Acabou. É difícil. É isso. É difícil, olha só. Eu vou ler aqui alguns pronunciamentos do que estão dizendo sobre o Muricy, tá? E aí a pergunta foi: que tal deixar uma mensagem para o ídolo Muricy Ramalho? Aí o Muricy está marcado com o perfil dele, que é o @MuricyRamalho6, sobre como seria importante a sua volta como coordenador de São Paulo. O Sérgio Pina disse o seguinte: Muricy, precisamos de você de qualquer forma, porque você é São Paulo de corpo e alma. O Rogério Bernardo, mais uma ideia brilhante, vamos encher o Twitter do Mujica, é Muricy. O Helder Maeda, vai servir de escudo para os 2 pi, que estão afundando o São Paulo. O Daniel Medeiros, de novo, vão colocar um dos nossos ídolos numa furada gigante. Aí ele arruma e a diretoria expulsa ele de novo.
Aí a Juliana Feitosa disse, grande Muricy. O Glauco Zulato, se não mudarem a atitude, tanto os jogadores quanto o Dorival, não há Muricy que dê jeito. O Rodrigo Souza, mais crítico, você não merece ficar no meio de incompetentes, se vier, faça pelos 20 milhões de torcedores. O Anderson Silva, aqui é trabalho, meu filho, é isso aí. O Fantasma, vamos lá, Muricy, a nação tricolor te aguarda. A Rita de Cássia, você conhece a hombridade de uma pessoa quando ela se dispôs a trabalhar de graça para ajudar o time do coração. Confio em você, Muricy. Tem esse detalhe também. O Muricy se propôs a de graça. De graça. O presidente do São Paulo ganha mais de 20 mil reais por mês. Enfim. O Eric Varjão, o cara certo para essa função é você. Ou não vamos sair dessa draga... Nem Pi, Hernanes, trabalhar e ensinar o Dorival a montar uma defesa. Baralho, Muricy, esse é o SP Nato. Invade logo aquela Pi e põe ordem na casa. Expulsa logo aqueles diretores e o presidente de condomínio. O Danilo Soberano. Muricy, você como nos ama e ama o São Paulo, volte para sua casa, mestre. O Vitor Iglesias é Muricy e mais várias mensagens aqui. O que eu queria dizer para o Muricy é que a gente só tem a agradecer, é o tricampeonato e o momento crítico em que ele voltou para ajudar o São Paulo foi crucial e o Muricy já sofreu muito pela saúde. O Muricy já foi muito criticado, até por nós, porque o Muricy é um cara chucro, é um cara durão, é um cara humilde, é um cara que não acredita em alguns conceitos da evolução de futebol, é um cara que de repente não tratou a base do São Paulo como deveria. Agora é um monstro, é um ídolo. Quem somos nós para falar de um cara que conquistou 3 brasileiros seguidos? Nas controvérsias a gente coloca, só que nunca deixa de reconhecer os feitos. Por favor. Foi isso que destruiu a saúde dele. O cara tinha que se desdobrar, cuidar de 60, 70 pessoas, a comissão técnica sozinho, cuidando de todo mundo ali, sem ter um diretor, sem ter alguém. A comissão técnica do São Paulo hoje tem 33 pessoas. Você sabia disso, São Paulino? Entra no site oficial, entra lá, tá no site oficial. E aí você procura lá lá no menu do site, aí vai ter o clube, estrutura, não sei o quê. Clica lá em comissão técnica, são 33 nomes. É gente, hein? Rafa, Muricy pra você. O cara, vencedor, tipo, conseguiu algo inédito no futebol. E é um cara que conhece o São Paulo como poucos. E vai fazer uma diferença tremenda se vier. E vai vir. Tipo, eu tenho muita esperança que ele venha mesmo. E ajude o São Paulo a reencontrar um caminho, pelo menos para sair dessa encruzilhada que é a Série B. Porque o nosso caminho... Estamos dando um longo passo para a Série B mesmo. Assim, estamos num caminho ruim mesmo. E eu acho que o Muricy consegue arrumar esse time para, pelo menos, fugir da Série B. É isso aí. Vamos lá. O Muricy ele deu uma receita no Sport TV anteontem, simples, para não cair. Escalar quem tá com fome. Só isso. É muito bom. Mas é a regra básica, o que ele fez em 2013. Fechou a casinha lá, colocou quem tava acomodado na reserva, escalou a Luiz Boi Bandido, tava mordendo, com fome, e lá tirou o time da zona do rebaixamento. É o segredo. Foi. Né? Se o Dorival fase do time de guerreiro. Se o Dorival escutar o Muricy e seguir as dicas, né, do Muriçoca, o São Paulo sai dessa, eu tenho certeza. O que não dá é o técnico tá ganhando o jogo, tem um jogador expulso, aí deixa 4 jogadores que não marcam jogando. Aí não pode também. É verdade. Hernanes, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Prato na frente, formando uma linha defensiva para segurar a ponte. Nem ia aguentar nunca, né? Se o Dorival tinha treinado o Jonathan Gomes para substituir o Jusilei durante a semana, e o Jusilei foi expulso, colocasse o Jonathan Gomes. É certo? verdade. E o Jonathan Gomes, ele tava aquecendo na lateral do campo. Sim. E ele quis tirar o Lucas Prato, e o Lucas Prato fez um lancezinho lá, né, sassaricou na área e falou, vou deixar. E aí matou.
matou o jogo. Se tivesse feito a substituição, provavelmente não teríamos empatado aquele jogo. Pois é. Olha só, inclusive, o assunto Muricy ganhou vida justamente após esse comentário que você fez, que ele, no Bem Amigos, a bem novidade, segunda-feira, né? Fez o comentário que estaria disposto a voltar, e, enfim, no terço acho que ele foi no linha de passe, no troca de passes, né? Enfim. E aí forçou a uma coletiva rápida do Pinotti no dia seguinte, onde foi colocado que, assim, que eles estudariam, que, a bem na verdade, já estavam estudando, duvido muito, mas que já estavam estudando aí a vinda do Muricy, a presença de um coordenador que, num primeiro momento, numa outra entrevista, foi dito que não era necessário, que não tinha necessidade, aí agora disseram que estava estudando, enfim, é uma coisa muito controversa, né? Mas como, de repente, uma posição informal, até porque o Muricy é um profissional correto, cumpridor dos seus contratos e tudo mais, precisaria ser muito bem desenhado isso. Mas o fato é que, assim, após essa entrevista, nós também colocamos, o nosso pulso é sempre você, São Paulino. Nós colocamos qual tinha sido a impressão do torcedor em relação à entrevista coletiva do Pinotti. De novo, eu vou ler aqui. Vamos lá. O Roberto Tardelli, como sempre, o Ednei Bessa, esses caras vivem no mundo deles e ferrando o nosso. O Juneca, muito bom, animei sobre o Muricy. O cara é fenômeno, 11 rodadas no rebaixamento e ele aparece para dizer que capacitou o CT com mudanças. Não era sobre o Muricy, não. Entendi a ironia do Juneca agora. Vamos bater palmas. Não dá, né, Juneca? É o José Cândido, deslumbrado com a função porque ganhou através da dívida que o clube tem com ele. Enfim, o que o Conselho está esperando para mandar embora? José, o São Paulo é presidencialista, não é o Conselho, infelizmente. O SPFC Lucas, faltam 21 pontos, é verdade. Por isso que eu acho que esses caras nunca falam. Quando falam besteira. Melhor ficar quieto mesmo. A Dani Duarte, uma M sem tamanho. A Rita de Cássia, dá raiva em não poder ir lá e arrancar a força. Menina, não faz isso. Só em pensar em ter que aturar até 2020 dói o coração. O S. Júnior colocou aqui a hashtag que o Michael Bailey mandou lá de fora. Quem é Pinotti? O Jackson Pereira falou que o Muricy pode vir, mas só falou isso porque sabe que a torcida clama. Porque ele não viria, não vai contrariar a torcida, né? Pega mal. Tiago Otávio, o que achou da entrevista do Pinotti? A mesma situação do time na tabela. O André Lucânia, uma piada de péssimo gosto, a entrevista. O Márcio Ramos, uma pi. O Yuri Araújo, 6 pis. O Wagner, e a gente achava o Adalberto Batista ruim. Não há nada ruim que não possa piorar. Que é o torcedor falando, tá? Antes que digam qualquer coisa. É o Fábio Correia, na minha opinião, provou que não é do ramo. Falou e não disse nada. O Márcio Brizola, depois que garantiu o Rogério Ceni 3 dias depois dispensou o treinador, ele falar ou não faz a menor diferença. Perdeu toda a credibilidade. O Roberto Tardelli, de novo, deixou claro que está se borrando nas calças. Até o Muricy irá apelar. O Ednei Bessa, a cara da falsidade e do despreparo. Acabei de ver a entrevista e não gostei. O César Milquinha. Ele bancou o treinador como fez com o Mito. Então, amigos, ele cai. Douglas Leite. Não dá para ler aqui, Douglão. O Fábio Martins dizendo que foi falsidade. O Helder Maeda, não vi, nem sei se quero ver. O Marco Antônio Lopes falou e não disse nada. O Gilberto Amaral fazendo críticas também. Infelizmente o teor aqui a gente não vai falar. O Efraim Lima, um fracasso. Ele está mais perdido do que Adão na festinha da escola em comemoração ao Dia das Mães. Não entendi. Vocês entenderam essa? Eu não entendi. Não, o Rodrigo Martins. Peraí, depois eu vou... Ele está mais perdido do que Adão. É o Adão da Bíblia.
Sim, na festinha da escola, em comemoração ao Dia das Mães. Naquela época não tinha Dia das Mães, né? Entendi. Nem tinha mãe também. Pois bom, pra variar, tirando a culpa, se o Muricy não vira, a culpa é do Dorival, simples assim. Isso foi do Rodrigo Martins. E mais N comentários aqui, diga lá, Bruno. Muito bem lembrado aí, o Pinotti ele disse claramente, nós estamos plenamente satisfeitos com o trabalho do Dorival. O trabalho muito bem feito, dessa forma foi falado. E eu recebi um tweet de um seguidor, cara, escreveu assim, falou, ó, o Muricy ele pode vir pro São Paulo, mas cuidado que ele vai chutar a barraca de perfume. Só para fazer um breve complemento à minha explanação inicial em relação ao encontro de ontem, tá? Por que eu disse que só as organizadas que na minha visão tinham direito de estar lá? Não é nem pelo meu fato de história assim de organizadas, eu tenho um embasamento em relação a isso, no sentido de sim, de já ter feito corre com os caras há muito tempo, mas não é por isso que se tivesse errado, e eu acho que eles estão errados em esperar os 47 pontos, já falei isso para eles. Muito errado. Eu discordo demais da postura de esperar os 47 pontos, porque é algo totalmente... a gente tem tempo ainda, depois não vai ter mais. Então, assim, eu já deixei bem claro para os líderes que eu sou contrário, só que eu reconheço que o São Paulo só está brigando pelo trabalho fantástico e fenomenal que a torcida independente fez nesse ano. E a Dragões também. Só que a Independente puxando o carro, obviamente. Primeiro, começo de campeonato. Nem se cogitava rebaixamento. Eu fui cobrir. Aliás, eu fui o único que foi cobrir a saída da Independente para Campinas. 47 ônibus, meu amigo. Começo de campeonato brasileiro, quem pega 50 ônibus em caravana e leva numa viagem? Ninguém. A Independente fez isso de forma sensacional. Aí a situação foi ficando difícil, começou a mobilização no Portão 1. Vamos aos jogos, vamos apoiar, vamos levar o São Paulo. Vamos mostrar a nossa força. Essa mobilização que começou com a Independente é que fez o São Paulo ter as médias que teve nesse ano. Foi a mobilização da organizada. O treino de 20 mil pessoas foi a mobilização da organizada. Então tem que reconhecer o que é certo, dar mérito, dar crédito. E nisso eles arregaçaram, velho. E estão arregaçando. Que time na história, no Z4, tem as 3 melhores médias de público do campeonato e vai bater de novo agora, no clássico com Galinha? E vai ter mais recorde, porque a torcida vai seguir junto do São Paulo. O que eu quero mostrar para vocês é que por isso eles tinham o direito de estar lá. Porque eles fizeram por onde agora? Esses blogs, meu amigo, esses sites aí. Vamos tomar um café no CT, vamos ver a sala de imprensa, a credencial do Zona Mista. Isso não. Isso não, parceiro. O que vocês contribuem para o São Paulo não lutando pelo São Paulo? Os caras têm direito do que eles estão fazendo. Vão para Salvador, vão para Florianópolis, 3, 4 dias de viagem, 12 horas seguidas. Você faria? Os caras têm a disponibilidade de fazer e fazem. E levam as nossas cores aqui na América do Sul, no Japão, como já fizeram. Então, por isso que eu defendo pra caramba, assim. Admiro, gosto. Sou louco pela festa da arquibancada, pelo que empurra a arquibancada. Agora, o cara que tá lá pra, vem no meu blog, vem no meu site, compra minha camiseta, aí não, parceiro. Aí a parada é outra. O Porte, hoje o André Kfouri, ele fez uma coluna genial. Ele é muito bom. No Lance, falando, torcedores VIPs. Pra ficar falando em rede social, fui no CT, fiz isso, fiz aquilo. O São Paulo é maior que tudo isso, cara. São Paulo é maior do que vaidade de qualquer uma pessoa, sabe? E eu sou um admirador da torcida independente, tenho vários amigos. Um abraço pra torcida independente da Vila Dirce, pro Sidney, pessoal lá que é parceiro, entendeu? Realmente, eles sim tinham que estar lá. Agora, esse pessoal que foi lá, primeiro, eu não teria aceito conversar com o Hernanes, Lugano, esse pessoal. O Hernanes é quem tá dando sangue, o Lugano nem tá jogando, fora de campo lá dando sangue, tomando amarelo. Por que não chamou o Rodrigo Caio, os caras que tem mais jogos no elenco? Chamou o Rodrigo Caio, Cueva, o cara que tá desde o ano passado.
os mais antigos do elenco. Por que não chamou esse pessoal? Representado pelo Lugano e pelo Hernanes, eles não tinham que estar lá, sofrendo pressão da torcida. Eles não mereciam isso. O Hernanes e o Lugano não mereciam ser pressionados pela torcida. Isso foi muito... Pegou mal demais. Por que não chamaram o Rodrigo Caio e o Cueva? Tá errado, tá errado. É isso que eu tinha pra falar. Isso aí. Rafa, e aí, parceiro? Qual a sua projeção daqui pra frente? A minha projeção é somar o maior possível de ponto, porque assim, tem que empatar ou vencer contra o Vitória. Contra o time sem cor, tem que ganhar em casa, de qualquer jeito, de qualquer jeito tem que ganhar. E seguir somando ponto. Não tem essa de moleza, de balada. Agora tem que ser foco total nos jogos e para ganhar. Tem a projeção que é feita, a planejada. Essa planejada não funciona mais. Ela tem que ser lutar contra aqueles times que estão na briga para não cair. Esse é o campeonato do São Paulo. Infelizmente, mais um ano assim. Porque o ano passado foi a mesma coisa. Esse ano, de novo, vão ter que brigar para não cair. É isso aí. Uma coisa, parte. Diga lá. Sobre a média de torcida do São Paulo, nenhum time na história fez média superior a 20 mil lá embaixo, no Z4. Nunca isso aconteceu. E o São Paulo tá com média de 33, se eu não me engano. Isso. Já passou do Palmeiras e tá alcançando a do Corinthians e vamos bater o primeiro lugar do campeonato. Lá embaixo, isso vai ser histórico. É isso aí. Vai ser histórico. E quanto à projeção da tabela, agora é jogo a jogo, meu. Jogo a jogo. Né? Não adianta ficar enxergando daqui 5 jogos, tem que ganhar o próximo. Não ganhou, vou ter que fazer isso tudo para ganhar o outro que vai vir a seguir. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem torcedor ainda que tá pensando, o Muricy tá chegando, vamos alcançar a Libertadores. Para, né? Para. Vamos ter humildade. Essa arrogância só atrapalha o São Paulo. O campeão voltou, vamos buscar a Libertadores. Não, pé no chão, com calma, né? Com humildade. E aí o time vai conseguir sair dessa. Humildade. Bom, Wender, você sabe que eu admiro muito a sua devoção pelo São Paulo. Para quem não sabe, o Wender, ele é colunista no site spfc.net e escreve colunas brilhantes e faz levantamentos brilhantes também. Eu trouxe algumas coisas que você levantou aqui. A gestão Leco é no futebol durante 1 ano e 11 meses. Teve o Doriva, que foi quando da queda do Aidara, o Doriva estava no cargo, né? Aí teve a interinidade do Milton Cruz, teve o Balsa, teve a interinidade curtíssima do Jardim. Esse cara, o São Paulo tem que ficar de olho nele, ele é muito bom. Profissional que dá padrão, que conhece molecada, melhor que o Carille, na minha opinião, e tá pronto. O Ricardo Gomes, o Pintado, o Rogério Ceni e o Dorival. Então, numa sequência aí curtíssima, mas prestes a completar 2 anos agora, o pessoal pensa que começou em abril. Não, mês que vem já são 2 anos de Leco. Pensa nisso, São Paulino. Então já foram aqui 8 trocas de técnico, né? E aí eu complementei até o que você tinha colocado, que a gente vai além. E os comandos de futebol? Nós tivemos a Taíde com o Gustavo, depois o Luiz Cunha, esse foi muito bom. Saiu por trairagem, que ele relatou ter sofrido, de um cara que está dando trabalho hoje. Aí tivemos o Jacobson com o Médicis. Aí o Marco Aurélio Cunha na questão tampão lá do final do ano passado, onde ele saiu da CBF, veio para São Paulo e voltou para a CBF. E o Pinotti. Então, assim, nem comando de área de futebol o Leco conseguiu dar continuidade, trocas e mais trocas. E aí que a gente entra, que eu até perguntei assim, da questão da projeção, que desde o Rogério até o Dorival, a média de pontos do São Paulo oscilou entre 33% e 34% no Campeonato Brasileiro. Os dois mantiveram esse patamar baixíssimo, consequência de um ano mal planejado.
E para escapar, essa média vai precisar subir para 53, ou seja, o São Paulo vai precisar subir em quase 20% a média que teve até agora. Fazer mais da metade dos pontos que vai disputar. E nessa condição crítica. Porte, jogando pressionado. Porte, é isso que o torcedor precisa entender. Desde a queda do Doriva, quando o Leco assumiu o futebol, nenhum técnico de São Paulo superou o aproveitamento de 50%. Fica ali 40, 45, 48, 40, bate 49. O Rogério foi o maior de todos. E todo mundo critica o Rogério. Ah, que a culpa é do Rogério de cair. Olha os técnicos que vieram durante a gestão Leco. Nenhum consegue fazer trabalho. O Leco tem o pior aproveitamento de pontos da história do São Paulo Futebol Clube como presidente. É o pior de todos. Aí vem culpar técnico? Culpar jogador? A culpa é da gestão. E por falar de gestão, Porto, só um detalhezinho que eu queria pontuar aqui. Saiu uma matéria no Globo Esporte da dívida de São Paulo, né? Sim. E não ficou muito claro lá, falou que diminuía a dívida. Não diminuiu, é só olhar o gráfico lá. Em agosto de 2016, São Paulo devia 42 milhões de dívida bancária. Em agosto de 2017, o São Paulo deve 45, a dívida aumentou 3 milhões. E aí a reportagem fala que a dívida caiu. A dívida é comparada ano a ano, não é assim mês a mês não, porque em dezembro vai subir de novo. Vale lembrar que no período eleitoral o discurso era de diminuição da dívida também. E aí, Olhar Crônico Esportivo, Época Esporte Clube e o próprio PVC, que recebeu a informação e teve que desmentir depois, todos foram unânimes em dizer que a dívida tinha aumentado, chegando no patamar total aí, na casa de 283 a 292 milhões. Olha só, rapaziada, a gente fez 24 pontos em 23 jogos. 24 e 23. É como se a gente tivesse empatado o campeonato inteiro. E agora a gente vai ter que repetir os mesmos 24 ou 23, aí, vai ter a tal da nota de corte, vamos dizer assim, só que agora em 15 jogos, com 8 jogos a menos. A coisa está rushando, está ficando complicada. Por isso que, no frigir dos ovos, e aí eu vou mandar essa para você, Rafa, eu fiz um comentário, que não é de hoje que eu estou dizendo isso, que o São Paulo é o microcosmo do Brasil, no cenário político nacional. O Juvenal Juvencio foi o Lula. O Aidar foi a Dilma. O Leco é o Temer. E o Conselho de São Paulo é o Congresso Nacional. Esse é o São Paulo de hoje. E pergunta se o brasileiro está feliz com todos esses personagens da política que a gente viveu. Rafa, você que é um ativista, que faz um trabalho fantástico no Instituto Liberal, na caneta que diz... Ih, eu não sei falar esse nome, toda hora empaco. Desesquerdizadora. Aí, caraca. A política do São Paulo assusta, a política do Brasil assusta, né, meu velho? Assustei muito. Tem que brigar. São dois ambientes autoritários para começo de conversa, né? Tipo, eles assumem, tomam conta da oposição, compram todo mundo. Eu acho que isso que também está acontecendo no São Paulo. E ninguém reclama, ninguém faz nada. Quando alguém reclama, você é o cara, você é o anti-brasileiro, é o anti-são paulino, você é o problema. Não eles que estão com a caneta na mão. Esse é o grande problema. Eles tomaram conta geral da situação e parece que não querem sair de lá. São dois planos de poder mesmo, a longo prazo. O que se está vendo no São Paulo é isso também. Já vê, porque são 13 anos da mesma turma no poder. Ou seja, você tem... Está tudo arrumado para eles ficarem mais. Vamos ter que descobrir alguma forma para tirar eles de lá, porque eles estão literalmente acabando com o São Paulo. Você vê, ano a ano, o São Paulo está decaindo. E isso não é bom para o futebol e não é bom para o São Paulo também. Eu acho que fica bem assim. Bom, maravilha. E aí, Vendeira? Você tá confiante pro clássico, cara?
Olha, o clássico, eu fico confiante porque quando tem clássico, a torcida ela vai com tudo, joga muita fé, muita energia. E o time acaba respondendo, ao menos, com raça dentro de campo. E o time do outro lado lá tá em queda, né? Tá em queda flagrante. Então, se o São Paulo fizer um trabalho forte de neutralizar os principais os principais pontos do adversário e com a torcida empurrando e, pô, diretoria também, acho que não custa nada pagar um bicho lá, né, no vestiário para vencer um clássico, né? Acho que tudo bem que é fora do profissionalismo, mas o momento requer, não tem outra saída, né? Então eu não vejo o São Paulo perdendo esse jogo contra o Corinthians, não vejo. Isso aí, a gente, pelo menos nos clássicos, a gente tem que tentar manter isso no Brasileiro, no Paulista não conseguimos, né? E com pedido de desculpas e tudo. Viva o fair play. Mas, enfim, é hora de brigar, rapaziada. É hora de brigar na bola, na tradição do São Paulo. São Paulo, que é o único time grande da capital que não caiu. E ao contrário do que o presidente de São Paulo disse, que time grande cai sim, porque o rival caiu. Não vou citar o nome dos caras aqui de novo, não. Além de dizer que time grande cai, contrariando a nossa história, ainda chama o rival de grande. Parabéns, o senhor é uma sumidade. Mas nós vamos permanecer. A voz não vai cessar, é na arquibancada. E principalmente no que nos faz crer na história de São Paulo, que é o Clube da Fé, que é o mais querido. Tem que pegar essa história do Soberano e rasgar de uma vez por todas, que a partir do juvenalismo do Soberano que o São Paulo começou a ruir. Desde que lançou esse tal do Soberano, São Paulo não ganhou mais nada. Nós somos maiores que todos no futebol brasileiro. Mas isso é o futebol brasileiro ter que falar de nós, não nós falarmos de nós mesmos. Isso não é ruim em nenhum segmento da sociedade. Então essa soberania é o que reconhecem no exterior, é o que reconhecem no futebol sul-americano quando se referem ao Morumbi, que muitos são paulinos engolem que o Morumbi está velho, está ultrapassado. Te pergunto, quando você fala da Bombonera, todo mundo treme. A Bombonera é nova? É arena? O Monumental de Nunes, com o River campeão há 2 anos atrás. O El Cilindro, do Racing. Pois é, o estádio do Barcelona, quantas décadas e décadas. Então, meu amigo, não engula aquilo que te falo. O Morumbi é sensacional, fantástico. Sempre vai ser o maior estádio particular. E é nosso. Os caras estão vibrando aí por 40 mil, a gente vibra por 60. Então, só que não é o suficiente. E já ficou provado isso. 50 mil pessoas a gente perdeu dos reservas do Curitiba no Morumbi. Mais de 30 mil pessoas a gente não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense, último colocado. Então é mais do que apoio. É gestão. Exatamente. É planejamento. É confiança. É respeito de elenco para quem dirige elenco. De treinador para quem dirige elenco. Coisa que ainda está longe de existir no São Paulo. Sabe que o São Paulo se perdeu um pouco na história, Porte? Essa história de Soberano, ela fez o clube atingir o ápice do máximo. Não posso mais passar disso, cheguei no topo. Eu não tenho que evoluir mais. Então cheguei, Soberano, eu sou o máximo. Então, sabe, ali a arrogância destruiu o clube. E o Soberano acabou com o Clube da Fé. O Clube da Fé é o que resgata e faz o São Paulo surgir como um clube grande. Desde a sua fundação, quando o São Paulo abriu o clube para todas as raças, foi o primeiro clube da capital a democratizar o acesso. O São Paulo da década de 40, quando trouxe Leônidas e parou a cidade de São Paulo na Estação da Luz, né? São Paulo povão. Essa história que São Paulo é de elite foi uma história inventada, cara. Porque o Morumbi tá aqui, ó, numa região que é elitizada. Mas o Morumbi, ele sempre foi o estádio popular do estado de São Paulo, o nosso Maracanã. O Maracanã, igual você sempre já falou aqui, o Morumbi,
é o estádio do povão, né? O São Paulo, quando foi campeão da Libertadores em 92, teve aquela invasão, o povão invadindo o gramado, entendeu? Essa é a história do São Paulo. O campeão mundial parando na cidade de São Paulo, né? Nem o rival conseguiu levar tanta gente pra rua igual a gente, entendeu? O São Paulo de 2013, que democratizou o preço do ingresso, lotou o estádio e salvou o time, e agora de novo. É essa fé do clube, da fé que salva o São Paulo. É essa fé da torcida que vai salvar a gente. Enquanto agora aquele povo lá, elitista, não sei o que, soberano, isso aí não é São Paulo, não representa a torcida. Leco não representa a torcida, Pinotti não representa a torcida, o Conselho não representa a torcida. Ninguém representa, porque essa faixa de elitização, soberanice, isso não é de São Paulo. São Paulo é povão, é massa. São Paulo é massa, é clube popular. Entendeu? Por isso que tá nessa crise. Porque se perdeu na identidade da história. É isso aí. Bom, rapaziada, estamos próximo de encerrar aqui. Queria agradecer vocês. Dizer para todo mundo que está aí no Twitter para seguirem esses grandes São Paulinos. Arroba do Vender é arroba Peixoto Vender com W. Arroba do Rafael é arroba Rafa_Curi99. Curi com Y, né? Isso. Por favor, recados e considerações finais aí, brothers. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. O São Paulo vai mudar. Eu tenho fé que vai sair dessa. E só para pegar esse gancho do soberano, isso reflete muito bem o ego da diretoria do São Paulo. Não reflete o torcedor. O torcedor é o clube da fé. É essa a minha consideração final. Fantástico, meu irmão. E aí, Vender? Porte, eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço. O Rafael aqui. Família, velho. Um prazer estar aqui. É a segunda vez que venho e agradeço também o espaço que o spfc.net me cede para escrever. O pessoal lá, o Alder, a Arlene, tem sido grandes parceiros lá. E também os seguidores do Twitter. Meu Twitter é o @PeixotoWender com W. E segue lá que a gente fala muito de São Paulo, bate na diretoria, mas apoia o time e apoia principalmente a torcida. É a torcida que merece e é a real dona desse clube e merece votar. Como sócio torcedor, ter que votar no clube. Porque chega de conselheiro, de gente lá dentro que não representa a torcida, tá levando esse clube pro buraco. Esse clube é da torcida. Maravilha, brilhante. Nação Tricolor, mais uma vez espero que a gente tenha passado o nosso recado de forma independente, real, verdadeira. Quero mandar uma saudação aqui no final do programa para os meus grandes amigos delegados do DEIC, o Ale Dias e o César Saad, fazendo um trabalho brilhante na segurança pública de São Paulo. E dizer, viu, rapaziada, meus brothers delegados, que tem gente fazendo textão aí no Facebook com ameaça, cara. Olha só que coisa. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Além disso, a gente tem aí dias pela frente para amar, para colocar a nossa paixão ao São Paulo em primeiro lugar sempre. E isso ninguém vai tirar o direito, dizendo que nós estamos torcendo contra, porque amamos o São Paulo. Tá para nascer quem vai dizer que nós torcemos contra o São Paulo. E se nascer, vai ter problema, porque aqui é vida de amor ao São Paulo. Paulinho, hoje foi para você, guerreiro. Saudações tricolores, até semana que vem com mais Opinião Tricolor.